Senadores, presidente, a título de esclarecimento, diante da repercussão nacional que teve ontem o meu pronunciamento falando referente à retenção do meu passaporte. Então, eu quero esclarecer, eu nunca estive em Brasília, eu não participei de atos em 8 de janeiro, que deu uma mídia muito forte, que eu está dando a impressão que eu estava aqui. E, para esclarecer, Sinop foi onde começou toda a movimentação e sempre lutamos pela liberdade de expressão, pela liberdade da imprensa. Participei lá como cidadã, não estava exercendo cargo nenhum, e eu, no dia, por coincidência, no dia que eu ia tomar posse, eu tive busca e apreensão na minha casa. Eu não estava, porque eu estava em viagem para tomar posse como suplente de senadora. E também as contas ficaram bloqueadas, a título de verificar se eu era uma possível investidora ou financiadora de todas as pessoas que vieram a Brasília, dos caminhões que vieram e ficaram em frente ao quartel-general. Então, a título de esclarecimento, eu quero deixar muito bem claro, nós não concordamos com qualquer tipo de depredação, mas sim o direito à liberdade de expressão. Jamais nós podemos abrir mão da nossa liberdade. E concordo que as pessoas que usaram de má fé sejam investigadas, sejam punidas, mas também não pode ser generalizado de como foi as pessoas sendo violadas o seu direito, da maneira que foi. Temos muitos conhecidos, muitas pessoas que não mereciam passar o que passaram, que foi um absurdo o que aconteceu, da maneira que foi feito e como foi agida. E, principalmente, também você não tinha acesso às informações. Eu fiquei meses sem saber do que é que eu estava sendo punida. Isso que eu acho pior, que não tinha uma satisfação. Eu fui punida e eu não sabia nem por que eu estava com as minhas contas bloqueadas. Eu sou uma empresária, final de ano, pagamento dos funcionários para fazer e ficar nessa situação. E também nem me foi comunicada na questão do passaporte. Eu fiquei sabendo do passaporte o dia que eu fui fazer uma viagem internacional, que a Polícia Federal me retirou do embarque. Então, assim, foi essa falta de esclarecimento, a falta de acesso, o que foi, acho que, o pior de toda a situação. Primeiro, se puniu as pessoas, principalmente os 100 empresários primeiros que foram bloqueados, inclusive empresários que tinham frota de caminhões que estavam, vocês são conhecedores, que era financiado e o banco ficou bloqueado, as contas ficaram bloqueadas. Enfim, a título de esclarecimento, não tenho nada a ver com 8 de janeiro. E eu me admiro muito. E eu sinto na pele o que é ser punida. E também estou sentindo até hoje, né? Porque meu passaporte ainda não foi liberado. Eu fui recentemente na Polícia Federal, eu ainda não posso emitir. Mas me coloco na posição de muitos outros que não têm esse tipo de liberdade ou a oportunidade como eu estou tendo aqui hoje, né, de falar, de esclarecer. Muitos foram punidos e não tiveram esse direito à informação e também o direito de defesa. Muito obrigada. Queria uma parte, senadora, eu quero, presidente, aproveitando a fala da senadora Rosana, dizer o seguinte: nós temos empresários de Brasília também presos, exatamente com esse argumento de que, porque é óbvio, quando chega um movimento como esse, muitos empresários ajudaram. Esses 2 empresários que estão presos de Brasília, ele pagou o trio elétrico,
pedido que fizeram para ele, foi lá e pagou, e comprou água para levar para os manifestantes. Mas nunca, não esteve lá no 8 de janeiro, como a senadora está falando aqui. Então, é um absurdo o que está acontecendo. Eu acho que essa questão, e olha que conversei com muitos que participaram, muitos não sabem nem por quê, e pior que não tem acesso à informação, eu nunca vi isso, né? As pessoas serem presas e sem sequer saber por que está sendo preso. Não tem acesso ao inquérito, esse inquérito que está lá, completando mais de 5 anos, né? Então, parabéns a Vossa Excelência, contem conosco aqui no Senado, e Vossa Excelência, sendo vítima desse processo, vai poder nos ajudar muito a justificar, inclusive, outros empresários que estão sendo condenados, exatamente sem saber por quê, e sem ter vistas ao processo, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Rosana Martinelli. O próximo orador inscrito é o senador Eduardo Girão. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiros que estão nos acompanhando agora pelo trabalho sempre muito correto da equipe da Rádio Senado, Agência Senado e TV Senado. Senhor presidente, na esteira do que falou agora a nossa senadora Rosana, eu quero falar sobre cidadãos brasileiros perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Felipe Martins e a família Mantovani. Ex-assessor especial para assuntos internacionais do ex-presidente Bolsonaro, Felipe Martins foi preso na manhã do dia 8 de fevereiro de 2024, desse ano, senador Cleitinho, em Ponta Grossa, no Paraná, na chamada Operação Tempus Veritatis, acusado de participar de uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder. Esta é uma narrativa que o ministro Moraes vem procurando impor, como bem denunciou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também preso novamente pela ordem do STF, mas agora está sob liberdade provisória aí com tornozeleira eletrônica. No áudio publicado pela revista Veja, consta o seguinte desabafo de Mauro Cid, abro aspas: o Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos de prisão. Relato da senadora Rosana aqui é muito forte nesse sentido. E eu vejo que isso veio para nós, para todos nós, esfregar na nossa cara a sua vinda aqui, como que, tipo, vamos acordar porque tem muita gente sendo injustiçada nesse país. A senadora acabou de falar que não sabia do que estava sendo acusada, não tinha informação nenhuma. Uma cidadã brasileira, independente do que ela seja, se é empresária, se é uma cidadã brasileira. Felipe Garcia Martins Pereira, que eu nem conheço esse cidadão, presidente, só pela mídia, assumiu o cargo de assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, em nomeação feita em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro. Ele estudou Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Na sua função como assessor, Felipe Martins fazia a intermediação entre o ex-presidente e o Ministério das Relações Exteriores, com boa fluência em inglês e excelentes conhecimentos de geopolítica. Segundo a Polícia Federal, e aliás fica a minha solidariedade de novo, senadora Rosana, eu imagino o constrangimento, não sei se a senhora estava com a família, mas embarcar para uma viagem e ser avisada ali que está sem o passaporte, está cancelado, está retido, é um negócio assim que não tem preço. Não tem preço o que a senhora sofreu e como é que vai reparar isso. Então, minha solidariedade
a senhora. Mas, segundo a Polícia Federal, Felipe Martins foi mencionado por Mauro Cid como sendo aquele que teria entregue a Bolsonaro a tal minuta do golpe. Assim que foi preso, ele foi conduzido diretamente para a delegacia da Polícia Federal em Curitiba, a superintendência da PF. É o procedimento padrão para os presos provisórios ou preventivos, até que saia a decisão de recurso, que a defesa venha a protocolar, para o pedido de relaxamento da prisão provisória, que normalmente pode acontecer a qualquer momento dentro de 1 mês e meio, 45 dias, para então poder ser mantida uma prisão provisória, sem que haja qualquer ilegalidade. Foi em seguida transferido o senhor Felipe Martins para o Complexo Penal de Pinhais, de forma arbitrária e irregular, permanecendo preso, acredite se quiser, já há 4 meses. Agora vem uma coisa interessante que a gente precisa compreender a gravidade disso. Agora, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos confirma aquela especulação que foi preso porque estava fugindo, estava indo para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da América confirma que a última viagem de Felipe ao país aconteceu no dia 18 de setembro de 2022 para Nova York, e não em 30 de 12 de 2022, integrando a comitiva do presidente na época, conforme a acusação feita por Alexandre de Moraes. Olha só a verdade aparecendo. Além dessa declaração, existem outros comprovantes de que ele estava no Brasil, como o recibo de Uber e passagem aérea para Curitiba. Portanto, o correto e justo é a libertação imediata do prisioneiro político, com pedidos de desculpas. É o mínimo. É como o caso da senadora, não vai reparar. Tem outros meios para se buscar a reparação contra o Estado. Mas é o mínimo que se faça agora, a libertação, porque tem vítimas envolvidas, tem famílias envolvidas, e um pedido de desculpa. Além dessa declaração, existem, eu quero falar aqui, outro caso, voltando aqui, outro caso é o da agressão sofrida pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, a suposta agressão, no dia 14 de julho de 2023. Foram acusados Roberto Mantovani Filho e sua esposa, que teriam chamado o ministro de bandido e comunista, e até agredido fisicamente o filho de Moraes, Alexandre Barsi. Eu sou contra qualquer tipo de violência, qualquer. Nem na verbal, nada, absoluta. Mas a gente precisa investigar o que está acontecendo isso. Está correto que está acontecendo isso. Está dentro do ordenamento jurídico. Foram acusados Roberto Mantovani e sua esposa, né? Que teriam chamado, como eu disse, de bandido e comunista. Quando a família desembarcou em São Paulo, já foram abordados pela Polícia Federal, seguindo ordens do ministro com o objetivo claro de intimidação. A defesa dos acusados nunca conseguiu ter acesso às câmeras de segurança do aeroporto de Roma, que é a principal prova material dos autos. Agora, a Polícia Federal concluiu as investigações. Houve, sabe o quê? Apenas injúria, mas ninguém foi indiciado por ser um crime de baixo poder ofensivo. Mas o pior de mais essa história de perseguição política e abuso de autoridade é o STF ter decidido manter em sigilo o sigilo das câmaras de segurança. Uma vergonha. Então, a gente tem que parar com narrativa. A Polícia Federal é uma instituição que tem uma história que a gente tem que tirar o chapéu. Uma trajetória fantástica, o conjunto da obra é fantástica. Não pode se servir de algum grupamento dessa polícia
Porque aí vira policialesco o Estado um ministro do Supremo. Não se pode ter esse tipo de coisa. Ninguém é dono do Brasil. O Brasil tem uma Constituição. O Brasil tem uma Carta Magna. O Brasil tem um Senado Federal. O Brasil tem a Câmara, tem um Congresso Nacional. Precisa existir respeito entre as instituições, mas parece que não. Que um que manda nos outros e faz o que quer, como ditador. E está na hora de acabar com isso. Senhor presidente, eu não vou nem lhe pedir mais tempo, eu só quero muitos brasileiros orando para acabar com isso. Para acabar com isso, o Brasil precisa de pacificação, senhor presidente. E o fim desses inquéritos, eu acredito que é um caminho seguro dessa pacificação. Desses inquéritos ilegais, desses inquéritos que não tiveram da PGR a aprovação no início, os inquéritos chamados por colegas de fim do mundo, colegas do Supremo Tribunal Federal deles, de inquéritos do fim do mundo, que o Brasil respeite o nosso ordenamento jurídico, que o Senado possa fazer parte desse papel de pacificação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.